Vamos lá então, olá pessoal, boa noite aí, boa noite a todos. Então vamos aí, né, uma apresentação, né, do Espaço Docente Aprendiz, dicas de metodologia de ensino do Espaço Docente Aprendiz, né, em parceria com Aulas 100. E vamos ver aqui, falar a respeito de como assim se prepara uma aula com o uso de recurso de jornal. Então o que acontece? Quando se vai preparar a aula, o que acontece num planejamento de aula, né, usa-se mais livros escolares, né, professores, né, que quando adotam livros escolares, eles usam os livros escolares adotados, e vai assim fazendo a leitura, ver os conteúdos que tem, né, no livro para poder fazer um resumo e preparar um resumo e destacar o que é mais assim de importante para poder transmitir em sala de aula, tá? Então tudo bem, mas o que acontece, né? Mas em relação às dicas de metodologia de ensino do Espaço Docente Aprendiz, outros recursos são assim utilizados como fonte, né, de informação, de você olhar. Vamos falar, então o título é Como se prepara a aula com o recurso jornal. Então, quais são os recursos que se utilizam? O que o Espaço Docente Aprendiz, quando faz sugestão de dicas, né, de como pode se dar uma aula, como pode se iniciar uma aula. Então, esse que é o objetivo do Espaço Docente Aprendiz, né? Ensina de como você pode dar uma introdução motivacional. Introdução motivacional, sempre eu falo, né, que é da prática para a teoria. Você inicia um assunto do cotidiano, que pode estar num artigo de jornal, pode estar numa enciclopédia, pode estar numa revista, que mais, né? Pode estar até que você pode captar, né, alguma informação que esteja associado com o conteúdo que vai dar em sala de aula através de um bate-papo informal com colegas de trabalho, até mesmo assim, você batendo papo assim, até com a própria família mesmo, né? No trabalho, você pode estar no supermercado conversando com as pessoas numa fila de banco, né? Que mais que você pode utilizar até em viagem, né? Que quando você está viajando, o que você está lá viajando e você vai numa viagem, assim, num passeio, numa caminhada, seja o que for, né? E você se depara com algum assunto e você fala assim, eu estou observando um fenômeno, né, durante a minha viagem. Eu observei aquela montanha ali que eu estava passando na estrada lá numa viagem e eu vou utilizar a descrição que eu vi para poder para uma aula de geografia, por exemplo. Eu estava assim andando assim num parque ali, aí passei perto de uma árvore e nessa árvore eu observei características peculiares daquelas folhagens daquela árvore. Aí você olha assim, você pode observar que pode associar, quando você vê o objeto árvore, né? Então você pode associar com várias disciplinas, né? Por exemplo, disciplina de arte, né? Porque você vê uma árvore, então você aprecia ali aquele aspecto peculiar da árvore, de outras plantas, outras vegetações, e vamos lá, você pode associar com arte, né? Porque a arte está presente em tudo. A disciplina de artes, ela está presente em qualquer ponto, lugar que você vai, né? Por causa das formas geométricas que apresenta, então tudo bem. E associado com biologia, né? Porque você estuda a parte de plantas, né? Na parte de fisiologia das plantas, né? Associado com biologia, né? Tem a ver também com matemática, ou seja, então quando se observa imagens da natureza, né? Imagens naturais, né? Está dizendo da natureza, então praticamente você associa com todas as disciplinas escolares. Então tá lá. Então vamos então falar aqui de como você pode preparar uma aula utilizando o jornal, que é o seguinte. Então vamos lá. Quando você vai utilizar o recurso jornal, então vamos dizer que eu estou lendo um jornal, eu estou lendo assim um artigo de um jornal, e quando eu estou lendo, eu vejo que eu olho uma parte ali do texto lá do jornal que tem a ver com alguma disciplina, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui, né, um artigo aqui de um jornal, tá aqui, eu tô aqui com um jornal aqui, peguei aqui, né? Então, o que eu faço, né? Então, quando se dar uma aula, quando você está dando, né, uma aula e você quer fazer uma introdução motivacional, uma introdução que desperta o interesse do aluno, o que você vai fazer? Você vai iniciar o debate utilizando
uma situação prática, né? Uma situação do cotidiano. E não só disso, né? Você também pode utilizar... Quer ver? Vamos ver aqui. Estou aqui pegando aqui, ó. Já estou aqui já folheando aqui para ver. Eu vou mostrar aqui, então, só para você ter uma ideia, né? Ó, tá aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, vamos lá. Cadê? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, ó. Pronto. Tá aqui. Então, o que acontece? Vamos ver aqui, né? Ó, vamos ver aqui. Então, ó, você vê, eu estou utilizando aqui, né? Eu estou utilizando aqui peguei aqui um artigo de um jornal que é referente a questões, ó, de matemática, ó, que é referente aqui a questões de matemática que eu estou pegando aqui e que quando eu recortei, né, aí eu colei aqui, né, aqui no caderno e vamos dizer que eu seja um professor de matemática, aí eu quero iniciar um assunto, a gente escolhe aqui um assunto. Por exemplo, vamos ver aqui um assunto aqui. Ó, eu estou pegando aqui esse assunto aqui que caiu numa questão de um concurso aqui. Eu não sei qual concurso, não. Na hora que eu recortei, eu me distraí, eu não sei a que concurso é. Mas vamos dizer aqui que nesse concurso aqui caiu essa questão aqui, ó. Vamos ver aqui. Sendo par XY a solução do sistema. Aí caiu uma questão de sistema aqui, né? Aí pede a resolução correta, tá aqui, você faz a resolução, depois você vê na múltipla escolha qual que a resposta que é equivalente aqui a esse sistema aqui. Então vamos dizer que vamos dizer assim, então, que um aluno, ele nunca viu na vida dele ainda, nunca viu, está vendo pela primeira vez esse assunto de sistema, né? De fazer sistema. E o que acontece? Quando então você está vendo aqui, a gente olha essa questão aqui de sistema, o professor, antes de ele introduzir a aula, né, já com conceito, definição que se faz normalmente, né, que faz assim, a ordem é da teoria para a prática. Então vamos fazer o contrário, vamos fazer da prática para a teoria, que é a introdução motivacional, que é uma das ferramentas do espaço docente-aprendiz. Então tá lá. Aí ele está pegando aqui, ele pode começar a aula lá fazendo assim. Então, qual é aquela etapa, né, que eu sempre apresento, né, que eu faço em todas as apresentações para falar das características da introdução motivacional. A introdução motivacional você tem que você coloca lá o bimestre, né? Você coloca lá primeiro, segundo ou terceiro bimestre, quarto bimestre, assim vai, um deles. Vamos lá, matéria de terceiro bimestre. Aí eu tô lá, boto lá terceiro bimestre, tá lá. E em seguida, né, antes você bota a data, né? Você bota a data, bota terceiro bimestre e abaixo do terceiro bimestre escrito, você vai puxar uma linha. Nessa linha aqui, você não vai colocar o assunto ainda, você não coloca o assunto. Deixa aquela linha ali, que depois que você for fazer a introdução motivacional, você retorna aquela linha e escreve qual o assunto que vai ser falado em sala de aula, né? Qual vai ser o assunto pertencente, o assunto bimestral, né? Que vai ser servir de fonte de estudo, porque vai cair na prova, tem que fazer a prova, tudo, tá? Então, vamos lá. Aí eu começo um recurso da introdução motivacional, por exemplo, já estou usando aqui o jornal. E eu posso pegar uma questão, eu posso introduzir a aula já pegando uma questão e resolvendo com os alunos a questão. Mas aí fica naquela dúvida, mas será que o aluno ele vai entender? Primeiro não tem que dar uma aula primeiramente uma aula para poder ele entender todo aquele processo teórico? Pode fazer o contrário, já pega a questão, já resolve com o aluno a questão, já faz com ele, com a turma a questão, faz a resolução e vai acontecer não todos, claro, né? Mas vamos dizer que alguns já vão entender o assunto, né? Alguns já vão entender o assunto. Então, você vai fazer uma introdução motivacional já pegando uma questão aqui. Por exemplo, a gente pode pegar uma outra questão aqui que fala aqui a respeito aqui, ó. Você pode pegar aqui essa questão aqui, né? Que ele já coloca. No primeiro teste, com 20 questões, o aluno acertou 12. No segundo teste, com 25 questões, acertou 20. Em um terceiro teste, com 24, acertou 18. Então, esse aluno obteve, portanto, melhor. Então, quando ele vai pegar uma questão dessa aí daqui, aí qual é essa questão, qual é referente a qual assunto de matemática, né? Quando a gente vê assim. E, vamos dizer,
vamos dizer que essa questão aqui está relacionada com aquele assunto de razão e proporção, né? Você tem razão e proporção, tá lá, que é um assunto dado no ensino fundamental, razão e proporção. Mas antes de falar toda aquela teoria de razão e proporção, que tal começar já com essa questão aqui, fazendo uma introdução motivacional, utilizando logo a prática. E garanto que a turma vai entender, porque... E outra coisa, quando você já pega uma questão, uma questão aqui de um concurso, de um concurso aqui, o aluno se conscientiza de que essa questão cai em prova de concurso. Então, isso aí já incentiva alguns a já estudarem, a saber por qual a razão de você estar aprendendo isso daqui. Porque isso aqui vai cair num concurso, e por isso que tem que estudar bastante, muito, caso o aluno não goste de matemática, o aluno então não tem afinidade com matemática, ou então ele gosta de assuntos de outras áreas, como história, geografia, língua portuguesa, inglês. Enfim, eu não sou muito de matemática não, mas eu consigo resolver algumas questões, eu consigo aprender matemática, mas a matemática não é a minha área. O que é mais a minha área é em relação a ciências biológicas, ou então, porque é ligado a atividades linguísticas, né, como educação física, língua portuguesa, enfim, tá lá. Aí eu peguei aqui, e, bom, eu não sei qual que é, né, mas vamos pegar aqui, né, por enquanto eu estou falando só de matemática, né, mas vamos falar de outras disciplinas também. É só para poder, eu estou dizendo, a matemática aqui como base vai servir também para as outras disciplinas, tá? É a dica de introdução motivacional. Então tá aqui, ó, eu estou utilizando aqui, ó, deixa eu botar direitinho aqui para não, né, tá lá. Aí é só para poder mostrar, ó. Então esse aqui já tem aqui, ó. Esse aqui já tem um assunto aqui, ó. Por exemplo, exames supletivos, né? Veja a prova anterior de matemática relacionada a algum concurso aqui. Então tá mostrando aqui outras questões aqui, ó, de matemática. E tá lá mostrando aqui, ó, esse assunto aqui que é de matriz, aqui, ó, tá mostrando aqui um assunto que é relacionado, né, à geometria, né, já trabalha com triângulo, enfim, para mostrar para o aluno aqui já é de conjunto, ó, né, então, para mostrar aqui que quando se está aprendendo, mostrar à turma, ao aluno, qual é a razão dele estar aprendendo tudo isso, é porque ele vai um dia fazer uma prova de vestibular ou outros concursos que tem e exigem noções gerais de matemática. Então tá lá. Então esse aqui tá um exemplo, então vamos ver outro aqui, ó. Eu vou aqui folheando aqui, ó, vou mostrando aqui, ó, já mostrei aqui. Vamos pegar se a gente pega um outro assunto aqui, ó. Então aqui tá por enquanto tá sendo só matemática, né? Vamos lá, vamos folhear para ver aqui qual outros que estão encontrando, ó. Aqui é essa parte mais de matemática, né? Peguei aqui, ó. Já tô numa outra área aqui, ó. Ó, eu já estou numa outra área aqui, ó, outra área que é de física. Então tá aqui, ó, física, ó. Aqui tá mostrando aqui, ó, mais questões aqui, ó. Eu tô pegando um artigo de jornal e mostrando que posso utilizar questões, né? Não somente questões, é porque eu estou pegando aqui artigo de jornal e ele está me fornecendo apenas questões, né, de física. Aí tá lá, tá aqui uma questão de física, aí tá mostrando aqui na parte em relação aqui a gráfico, né? Em relação aqui, ó, velocidade, aqui é um assunto já de velocidade, né? Aqui é um assunto de interpretação de gráfico, né? Que tem muito assim em matemática, em física, até em química também, dessa disciplina de ciências exatas, né? Não só de ciências exatas, como também de ciências humanas, como história, geografia, que também lida muito com a parte de gráficos, né? Porque está relacionado com estatística, certo? Então, o que acontece? Então aqui eu mostro, ó. Eu posso pegar uma questão dessa aqui, ó, começar a aula com uma questão. Eu pego ali uma questão, faço uma introdução motivacional aqui. Aí, no final, como eu sempre falo, né, terminou a introdução motivacional, aí depois você revela, então, qual o assunto que a gente vai lidar. Por exemplo, como esse assunto aqui é relacionado com... Deixa eu ver aqui. Coloque em ordem crescente. Ó, eu tenho que ler aqui a questão para saber se esse assunto... essa questão aqui do jornal... eu vou fazer uma associação com qual assunto, né, da física. Então tá lá. Coloque em ordem crescente os valores das velocidades escalares instantâneas da partícula no instante. Então quando eu olho aqui, eu já sei que esse assunto aqui é relacionado com a unidade cinemática da física. Ó, beleza? Ó, que maravilha aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó, direitinho. Vamos ver outra aqui, ó. Eu vou aqui pegando mais aqui, ó.
Outro assunto aqui da física, que é de Roldanas, né? Que está muito relacionado com o assunto de física, que é unidade dinâmica, né? Aí que estuda forças, aí tá lá, e tem lá força de atrito, aí estuda também Roldanas aqui, está relacionado também com estática, né? Também é um assunto da física. Então tá aqui, ó. Tô aqui folheando, ó, mais assunto aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem mais assunto aqui da física, ó, relacionado aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui. Aí tá mostrando isso aqui mais, isso aqui é de física, isso aqui é relacionado com, vamos ver aqui, tá relacionado com densidade, ó, que estuda naquele assunto de física que é sobre empuxo, né? Então tá ali mostrando naquele assunto de hidrostática, aí mostra pressão hidrostática, tem empuxo também, então tá aqui, tá mostrando, ó, direitinho, vamos ver aqui, ó, vamos passar mais aqui, vamos ver, ó, a gente vai folheando, ó, ainda tem física, ó, tem mais física aqui, ó. Tem relacionado à eletricidade, ó, tá aqui. O que muito cai assim em vestibular ou então concurso, né, para quem vai fazer magistério, por exemplo, professor de física, o assunto aqui de eletricidade é assunto obrigatório, certo, que cai em qualquer concurso que se faz, vestibular, concurso específico, né, na disciplina de física, ó, que maravilha, né? Tá aqui, ó, vamos ver mais aqui. Ó, vamos ver mais aqui, ó. Vou folheando aqui, ó. Ó, nós já entramos aqui já na química. Tá, então tá aqui, ó. Você tem ligações químicas, ó. Peguei esse assunto de ligações químicas. Aqui, né, nesse artigo de jornal aqui, esse que eu recortei, o que acontece? É que ele está dando uma mini aula de ligações químicas. Então, o professor ele pode pegar um artigo de jornal que mostra uma mini aula sobre ligações químicas, é o suficiente para fazer uma introdução e faz a turma aprender utilizando aqui. E depois ele pega lá o livro adotado, normalmente, quando ele for desenvolver a aula normalmente, e vai ali escolher as questões para fazer, as atividades que vai ser feito de avaliação, né? Então, o que acontece? Mas aqui na introdução motivacional, iniciando, por exemplo, a aula de ligações químicas, então ele pode pegar, ó, esse artigo de jornal aqui, falando sobre ligações químicas. Então tá aqui, ó, tô mostrando aqui, ó, tá lá, ó, tá aqui, ó, pronto. Aí quando vai dar uma aula de ligações químicas, tem que ver que ligações químicas está associado com outros assuntos, que é sobre o estudo da tabela periódica. Tem tudo um pré-requisito, né? Nós temos que estar atentos também. Quem é professor, não importa de qual disciplina, né? Embora esteja falando aqui de química, mas se é um professor de geografia, história, língua portuguesa, biologia, né? Sociologia, filosofia, o que acontece? Ele vai ver um assunto aqui no jornal e ele vai ver que isso aqui tem uma ligação com a aula que eu vou dar lá na sala, lá na escola onde eu trabalho, um exemplo. Aí tem que estar atento também nos pré-requisitos, tá? Por exemplo, ligações químicas. Quando se entende, para entender ligações químicas, já tem que ter já um entendimento sobre estudo da tabela periódica, estudo de átomos relacionados a prótons, elétrons, né? Então, isso é muito importante também, classificação da tabela, aí mostra, né, períodos, né? Aí mostra grupos e períodos, tá lá. Então, tem que ter já além disso, né, tem que também associar com os pré-requisitos, né? Então, essa é a dica que eu estou dando, tá? Então, beleza. Então, a gente vai folheando mais aqui, ó. Aí tá mostrando aqui mais assuntos de química, tá lá. Aí tá aqui, ó, mais assuntos aqui, tá aqui. Aí tá mostrando aqui, ó, aqui já tá botando exercícios, ó, aí já tá colocando exercício só na parte de ligações químicas, né? Então tá aqui. Aí vamos ver, vamos folheando mais aqui, vamos mostrando aqui, tem muita coisa aqui, gente, ó. Olha que interessante aqui, ó, quando mostra nessa parte aqui, ó, já estamos lidando com outras questões aqui. Olha só, eu tô pegando aqui, olha essa questão aqui, que mostra, essa questão aqui está mostrando, ó, tá aqui. Eu olho aqui, quando, vamos supor, que o professor está lá pegando assim um artigo de um jornal, e ele vê aqui uma questão, essa questão aqui relacionada só de olhar, aqui, ó, aqui está o benzeno, ó, aqui está o benzeno, né, o núcleo benzênico aqui, então está relacionado com a química orgânica. Então vamos dizer que o professor, ele vai iniciar, professor de química na parte química orgânica, ele vai iniciar o assunto de química orgânica. Então o que mostra aqui? Aí está mostrando aqui, pela questão que eu estou olhando aqui, ó, esse assunto aqui relacionado a funções orgânicas. Então vamos dizer que o professor está iniciando a aula de funções orgânicas, o que ele vai fazer?
Ele vai começar toda aquela teoria de funções orgânicas? Tudo bem, mas vamos fazer a dica do espaço docente-aprendiz, né? Vamos lá, se eu sou um professor de química orgânica, eu vou iniciar uma aula de química orgânica já pegando essa questão aqui, ó. Eu posso pegar essa questão iniciando, mesma coisa, vamos lá, você vai botar primeiro bimestre, segundo, terceiro bimestre, vamos lá, segundo bimestre, coloquei, puxo uma linha, abaixo dessa linha eu coloco, eu posso até escrever introdução motivacional a dois pontos, aí traço uma linha, não coloco o nome do assunto não. O que vai fazer? Já coloca essa questão aqui, ó. Já dá uma aula através da questão, inicia a aula já com a questão. E você olha que interessante, o que é interessante nessa questão aqui é que esse composto orgânico aqui, ó, o nome dele, ó, tá aqui, ó, é terramicina, né? É um antibiótico patenteado em 1950 e produzido por Streptomyces rhizosus, né? Que é uma bactéria, né? E é muito usada no combate à infecção e tem fórmula estrutural. Não, deixa eu ver, Streptomyces rhizosus, será é bactéria? Não, é antibiótico. Não, se é antibiótico, não é produzido por bactéria, não. Eu errei aqui. Então, esse Streptomyces aqui, aqui, ó. Não, só pelo nome aqui, ó, Streptomyces, né? Aqui, ó, um gênero aqui, está relacionado, é um fungo, né? Então, é um fungo lá no reino fungi, pode fazer uma pequena interdisciplinaridade com a biologia que mostra que esse antibiótico daqui é produzido por esse fungo, né? Streptomyces rhizosus, né? Deve ser um fungo microscópico, né? Lá do reino fungi, ó, pode fazer uma interdisciplinaridade da biologia com a química, da química com a biologia. Olha que interessante. Aí mostra aqui, olha o que mostra esse antibiótico, né? Patenteado em 1950. Ele é exemplo ótimo para poder você fazer uma introdução de funções orgânicas, né? Funções químicas orgânicas. Porque aqui mostra nas opções, ó, você tem aqui cetona, enol, álcool, amina, ó, amida, nitrila, ó, mostra para aqui muitas funções orgânicas aqui. Olha que interessante. Aí ele pode olhar aqui, ó, ele pode olhar aqui, ó, você vê, ó, tá aqui. Aí você tem aqui, no caso aqui, ó, você tem o OH que é ligado a isso aqui pode ser, bom, como tem uma ligação dupla aqui, então deve ser, não tá relacionado à ligação dupla não. O OH está relacionado aqui a ligações simples, então deve ser um álcool, né? Vamos dizer, um álcool aqui. Aí tá aqui mostrando, ó. Aqui, ó, a hidroxila está ligada aqui já uma ligação dupla, aí já pode dizer que é enol, né? Aqui você tem o CO, dupla O com NH2, que é amida, e por aí vai. Aqui tá, ó, olha que interessante, ó, trabalhar com isso aqui, ó, ó, aqui, ó, dupla O aqui, ó, pronto, tá aqui, né? Então, isso aqui deve estar relacionado, ó, cetona, né? Aí tem, bom, enfim, aqui está uma questão ótima para você iniciar química orgânica, funções químicas orgânicas, tá bom? Então, aí a gente vai mostrando aqui, ó, vai mostrando mais aqui, ó, tá aqui, ó, aí tem, ó, tem simulado aqui de química, ó, tá mostrando aqui o simulado de química, ó, que beleza, que maravilha, hein? Mostrando aqui, ó, beleza, ó, mais aqui, pronto. Aí a gente vai, ó, aí mostra aqui já o assunto de biologia, ó, tá mostrando aqui. Aqui está um artigo de um jornal que mostra na disciplina de biologia, aí está mostrando aqui a respeito, né? Já começando com uma situação prática que o professor, qual o assunto que é relacionado? Só a gente olhar aqui, vamos ver. Não, aqui não, me confundi. Essa aqui já é uma outra questão que não tem nada a ver com essa não, né? Mas se a gente for ler aqui, isso aqui está muito relacionado com um assunto que é da ecologia, é porque eu olhei aqui a palavra DDT, está aqui, ó. Aqui está mostrando aqui, ó, o DDT aqui, ó, está mostrando aqui. Então, está muito relacionado com um agricultor produzir DDT na sua plantação. Por exemplo, está relacionado com o assunto de ecologia na cadeia alimentar, na parte de magnificação trófica. Tá lendo? Então, quem é professor de biologia sabe do que eu estou falando, tá? E aqui, então, vamos dizer, se eu vou iniciar uma aula sobre, que eu estou dizendo no artigo de jornal, como esse assunto, né, foi extraído de um artigo de jornal, o que acontece? Essa questão aqui, vamos dizer, se eu vou iniciar uma aula de magnificação trófica, eu posso introduzir a aula utilizando essa questão já. Primeiro,
e depois resolve com a turma, debate, e depois vai desenvolver a teoria, porque aí quando vai desenvolver a teoria, o aluno ele já tem já a conscientização, ele já assimilou através de uma situação prática que você começa. Aqui, por exemplo, ó, só pelo desenho aqui mostra que é divisão celular, né? Outro assunto de biologia. Aí mostra aqui a respeito aqui, ó, o esquema a seguir mostra algumas etapas do ciclo da divisão celular. Aqui está mostrando, ó, que é mitose. Aí está mostrando aqui, ó, pode começar com uma questão, tá lá. Aí começa aqui, ó, tá aqui relacionado aqui, ó, na parte de quando você já entra já no assunto de genética, quando vai trabalhar com cromossomos, que mostra aqui, ó. Já o assunto aqui, ó, 44A mais XXY, né? Então está relacionado ao estudo de cromossomos, né? Na parte de cromossomas, né? No assunto de genética também que é dado esse assunto aqui. Então tá ali, ó. Tá aqui, tá mostrando muito aqui, ó. Aqui você vê que tem uma interpretação de texto aqui, uma interpretação de texto. Então vamos lá. Se eu estou dando uma aula, aí vamos ver aqui o que é. Então é assim que se prepara uma aula. Quando você prepara uma aula dessa forma, pronto, você consegue, né? Fazer uma aula de qualidade, fazer uma introdução motivacional, começando com uma situação prática. Então tá aqui, ó, tá mostrando aqui, e que o assunto aqui, só pelo assunto que vê vitamina C, aí tem as opções hemorragias, escorbuto. Esse texto aqui é relacionado com vitaminas, né, que pode ser dado na aula de ciências, no ensino fundamental, lá quando se aprende o assunto lá na parte de corpo humano. Aí tá falando, vamos iniciar o assunto sobre vitaminas. Aí começa lá, em vez de usar a teoria, o que é vitamina, toda aquela teoria, começa com um assunto desse aqui, ó, uma situação prática aqui. Então tá mostrando aqui, ó, várias coisas aqui, ó, tá mostrando mais aqui. Vamos ver se tem mais assunto aqui. Aqui tem, né, biologia, tem mais biologia. E aqui tá mostrando, vamos ver aqui, ó, aqui é só biologia, né? Tá lá, tá mostrando aqui, ó, pronto, tá aqui. Ó, esse assunto aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, olha só, alimentos são fontes de energia e disposição. Um artigo de jornal que fala sobre alimentos são fontes de energia e disposição. Aqui está a foto mostrando aqui, né, uma pessoa com rotina agitada, devem consumir alimentos que forneçam energia. Quando eu olho esse artigo de jornal aqui, está relacionado com qual disciplina? Educação física, né? Aí, quando você lê um artigo de jornal desse aqui, está relacionado com educação física, porque na aula de educação física fala sobre fontes, né, de energia e faz sempre uma interdisciplinaridade clássica, né, vamos dizer, com a biologia, porque a biologia também fala a respeito de fontes de energia, como glicose, gordura, né? Então está aqui falando, ó. Pronto, está mostrando aqui, ó, que tem, né, açúcares, proteínas, gorduras, né, são fontes de energia. E está falando aqui do artigo, então vamos ver. Então, se o professor de educação física ele vai iniciar uma aula no primeiro dia do ano letivo, com um bate-papo informal com os alunos, ele já pode levar esse artigo de jornal para a sala de aula e mostrar, né, fazer uma introdução motivacional no primeiro dia de aula, para poder o aluno já ficar conscientizado, né, da importância de fazer uma atividade física e fazer uma atividade física associado com uma boa alimentação. Pronto, isso aqui é uma ótima dica para introdução motivacional na disciplina de educação física. Aí mostra aqui, ó, outro assunto aqui de educação física, ó, monitoramento futebol clube. Aí tá mostrando aqui um artigo de um jornal, ó. Aqui tá mostrando um artigo de jornal que mostra aqui, ó. Aí tá mostrando aqui vários exames que é feito, ó, né? No caso aqui do jogador de futebol, tá mostrando aqui, ó, como é que você faz um exame aqui, ó, monitoramento futebol clube. Isso aqui é uma aplicação, né, um assunto aqui na disciplina de educação física. Aí pode falar em sala de aula, fazer um debate no primeiro dia de aula. Aí nos outros dias o aluno ele já fica já com assuntos, com conteúdos fixos, né, que foi dado a partir de apresentar uma situação prática. Então tá aqui, ó, o professor de educação física pode fazer isso aqui, ó, utilizando aqui, ó, um artigo de jornal, né, que beleza aqui, né? Então vamos ver mais aqui, ó. Vamos ver mais aqui, né? O que mais que tem aqui, né? Aqui você já entra no, língua portuguesa, ó, tá aqui. Aí tá mostrando aqui, ó, tá mostrando aqui simulado, né, de língua portuguesa, né, com questões aqui, ó. Tem várias questões aqui que fala. Tem que ver qual é a questão que é relacionado
Aqui tem a parte de interpretação de texto, né? O que acontece, né? Numa aula de língua portuguesa, vamos dizer, uma dica no primeiro dia de aula, né? No primeiro dia de aula, no primeiro dia do ano letivo, um exemplo, né? Então, o professor ele pode já apresentar uma interpretação de texto e fazer um debate, iniciar uma aula já com uma interpretação de texto, né? Porque na aula de língua portuguesa, você faz muito, o que se trabalha muito é com interpretação. Tem que fazer muita interpretação de textos para poder desenvolver o raciocínio lógico, né? Desenvolver o aspecto cognitivo, tá? E aqui mostra vários aqui assuntos, ó, relacionado aqui na parte, deixa eu ver, na parte de gramática, né? Aí tá mostrando aqui concordância nominal. Vamos dizer, por exemplo, eu tô olhando aqui essa questão aqui, tá aqui, ó, vamos pegar aqui então, vamos pegar esse embalo aqui do assunto de concordância nominal, ó. Olha só que legal. Então o professor, ele pode, vamos lá, ele vai iniciar uma aula de concordância nominal. Antes de começar a apresentar aquelas regras todas de concordância nominal, vamos pegar uma questão já aqui, ó. O professor ele pode pegar essa questão daqui de um artigo de jornal, né? De um recorte aqui de jornal, e apresentar primeiramente a questão sobre concordância nominal, tá lá. Vamos debater, mesmo que o aluno ainda não sabe, nunca viu ainda concordância nominal essa aula, mas mesmo assim apresenta essa questão para ele, né? Para a turma, né? Tá lá. Aí pronto, aí começa, aí faz o debate, faz o debate, né? Então tá aqui, concordância nominal. Aí qual é a outra aqui que tem? Vamos ver outra aqui? Vamos ver aqui. Aqui já é de regência verbal, tá lá. Aula sobre regência verbal, aí tá lá. Apresenta também uma questão, né? O professor ele olha aqui, esse artigo aqui, né? Essa questão, aí ele começa com regência, ó. Eu quero dar uma aula de regência verbal, vamos lá. Não revela o assunto ainda, pronto, ó. Introduz a aula com uma questão já, tá lá. E faz o debate em cima dessa questão aqui, né? De regência verbal. Aí quando for dar a teoria, não só de regência verbal, concordância, sujeito, predicado, substantivo, adjetivo, ele já vai dominar, ele já ter uma assimilação por ter iniciado a aula com uma questão já prática, com uma situação prática aqui, ó. Pronto, tá mostrando aqui direitinho, né? Muito bom, né? Muito bom mesmo. Tá aqui, vamos ver mais aqui, ó. Tá aqui mostrando. Aí então vai, ó. Tá aqui, ó, falando aqui mais, ó, em português. Tá aqui. Tá lá. Então aqui, ó, nós falamos aqui, né, ó. Aí tem mais matemática aqui, ó. Então o recurso que nós estamos utilizando aqui, né, nesta apresentação é sobre recurso jornal, né? Então tá lá. Aqui, vamos ver aqui. Aqui tem na parte de... Parece que eu tinha visto aqui uma coisa relacionada com geografia. Eu li aqui, eu li aqui sobre geografia. Vamos ver aqui. Tá lá, ó. Tá aqui. Tá aqui, ó. Mostrando aqui, ó. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Peguei aqui a disciplina de geografia. Ó, que tá mostrando aqui, ó. Geografia, ó. Simulado de geografia, ó. Ele num recorte de jornal, tá aqui, ó. Tá? Aí ele começa ali com um assunto sobre clima, né? Isso aqui é assunto obrigatório de vestibular. Qualquer concurso, qualquer vestibular, o assunto de clima, climatologia, isso aí é a questão certa na prova, isso cai sempre, né? Cai muito, cai demais aqui. Aí tá mostrando aqui, ó, tá lá, uma questão aqui sobre clima. Aí o professor de geografia, ele vai começar uma aula sobre clima, começa uma questão. Aqui, ó, sobre clima, a vegetação é um reflexo do clima. Isso aí é certo, né? Aí o aluno começa, a vegetação é um reflexo do clima. Aí o professor ele pode fazer uma pergunta de motivação em cima aqui da frase aqui. Por que a vegetação é um reflexo do clima? O que a vegetação tem a ver com o clima daquela região, né? Aí, a partir dessa informação, assinale a opção em que a correlação clima e vegetação está correta. Tá lá, ó. Aí tá lá, clima desértico está relacionado com pradarias, clima tropical com savanas, ou seja, o tipo de vegetação, ele é daquele jeito, daquele aspecto, né, morfológico, fisiológico, ele age de uma certa peculiaridade, dependendo da região, e está relacionado com aquele clima. Então, isso quer dizer que se você coloca uma vegetação que é de clima equatorial e você planta ele numa região que é de clima polar, né? Clima desértico, a planta não vai se adaptar.
É isso que está querendo dizer. Então tem a ver com a parte de adaptação, né? Então já se faz uma interdisciplinaridade com a biologia, geografia com a biologia na parte de adaptação. Olha que interessante, né, falar sobre isso. Então tá aqui, ó. Aí tá mostrando aqui, ó, o desmatamento das florestas tropicais, ó, noções. Esse assunto aqui é muito falado nas reportagens, né, nos telejornais que fala a respeito de desmatamento. É um assunto que é muito frequente, né, em jornais que fala da questão ambiental, na questão ecológica, na preservação ambiental, que fala sobre desmatamento, não só desmatamento como queimadas. Então, vamos dizer que vamos supor que isso aqui é uma noções gerais, conhecimentos gerais, porque é muito falado, né, nos jornais e outras fontes de informação, né? Então tá aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, desmatamento, ó, das florestas tropicais, ó, é um assunto relacionado, ó, qual assunto que é tanto comum na biologia quanto na geografia? Aquecimento global, né? Aquecimento global, né? Aí tá mostrando aqui, ó, mapa, ó, a parte de mapa aqui relacionado com climatologia cai muito, ó, correntes marítimas, ó. Quando fala de correntes marítimas, correntes marinhas, cai muito em qualquer prova de vestibular. Isso é questão obrigatória, né? Quando fala a respeito de climatologia. Aí tá lá, ó, vários assuntos de geografia aqui, muito interessante aqui, né? Muito interessante mesmo, ó. Tá aqui, ó. Fala mais aqui. Aí, ó, vai falando, ó. Aí, aqui já tem um assunto de sociologia, ó, que mostra aqui, ó. Aqui tá, ó, sociologia, a disciplina de sociologia tá mostrando aqui, ó. Tá lá. Aí, quando vai iniciar, por exemplo, o professor de sociologia quer iniciar uma aula de sociologia, ele pode pegar uma questão de um jornal, tá aqui, ele pode introduzir o primeiro dia de aula, no primeiro dia do ano letivo, para fazer um bate-papo informal, apresenta logo na primeira aula uma questão e faz o debate em cima disso, né? Em cima dessas questões aqui de sociologia, para poder o aluno ele já se familiarizar com a disciplina, para mostrar qual é a razão dele estar aprendendo tudo isso, né? Ele está aprendendo sociologia, o que vai ser de útil, né, na vida do aluno, né, de cada aluno, da turma, né, fora da sala de aula, fora da escola, tá? Tá mostrando aqui direitinho, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Muito bom, né? Tá mostrando aqui, ó, direitinho, ó. Ó, tudo aqui relacionado à sociologia, ó. Um grupo de amigos, moradores da mesma rua, resolve se unir para enfeitar a rua para a Copa do Mundo. Esse é um exemplo de, porque a sociologia está relacionada com transformação da sociedade, né? Então isso aqui vamos dizer que isso aqui essa questão aqui, um exemplo, né? Se eu sou um professor de sociologia, eu olho uma questão dessa aqui, no primeiro dia de aula, eu já apresento essa questão, bato aquele bate-papo informal, vamos fazer um debate. O que é muito importante quando você faz a introdução motivacional de uma aula, da situação, da prática para a teoria, é promover debate, né? Fazer muito debate para poder já o aluno desenvolver a sua interpretação, seu raciocínio lógico. Esse que é o objetivo da escola, né? Os objetivos da escola é trabalhar com todas as disciplinas, que essas disciplinas escolares servem para desenvolver o raciocínio lógico, tá? Então tá aqui, ó. Tá mostrando aqui direitinho, ó. Beleza, ó. Ó. Tá aqui, ó. Mostrando, ó. Mais assunto de sociologia, ó. Tem bastante aqui, ó. Mais questão de sociologia aqui, ó. Tá mostrando, ó. Ó, que maravilha, ó, mais assunto aqui de sociologia, ó, tem muito aqui, ó. Né? Olha que interessante você falar a respeito, na parte de meios de comunicação, que fala, o homem se comunica de diversas formas, a partir do século XIX, inventou instrumentos para ampliar essa comunicação, com exceção aí mostra aqui, telégrafo, telefone, cinema, celular, imprensa. Então, pode pegar cada opção dessa aqui e fazer um debate com a turma, né, a respeito disso aqui. E a turma vai saber que quando ele está estudando meios de comunicação, expressão, é um assunto relacionado à sociologia, né? Lá na língua portuguesa, se você vai fazer a interdisciplinaridade da sociologia com a língua portuguesa, que aprende também comunicação, porque você aprende emissor, destinatário, mensagem, canal, língua falada, língua escrita, né? Aí tem linguagem. Então, o que acontece? Tá aqui, ó, essa questão aqui, ela é ótima para você fazer uma interdisciplinaridade da sociologia com a língua portuguesa, tá? Ó, que legal, né? Muito bom aqui. Ó, vários aqui, ó, muito aqui a respeito, ó, de redes sociais, né?
Aqui, ó, mais de sociologia, que aqui fala sobre guerras, ó. Aqui tem guerras, né? Você tem aqui, ó, litígio, discussão, debate, rivalidade. Quando dois jovens disputam o amor de uma menina, temos um exemplo de... Olha só que legal, ó. Aí pensa assim, isso aqui não é sobre sociologia? É uma sobre sociologia, né? Porque está relacionado com relacionamento. Você estuda sociedade, você estuda comunidade. Então, saber a diferença entre sociedade e comunidade. Então, fala a respeito de relacionamentos aqui, né? O convívio social, né? E tudo, na parte de cidadania, né? Que é um assunto, né? Que se fala em sociologia, né? Aí tem mais assunto aqui de geografia, ó. Então tá aqui, ó, estou mostrando aqui vários artigos de jornais aqui, tá? Aqui, ó, aqui já tem de inglês, ó, né? Tá aqui, ó. Muito aqui, ó. Pode fazer, né? Na aula de inglês, mostrar algumas coisas a respeito de conversação, de você fazer uma conversação na aula de inglês, que é muito importante, né? Você apresentar várias situações aqui, ó, situações que tá na praia. Aí tá lá, situações relacionadas, ó, carnaval. Tá aqui, ó, carnaval. Aí mostra aqui mais aqui, ó, visita ao zoo, ó, ao zoológico, no restaurante. Então, para mostrar a importância de você aprender inglês, né? Que se você for fazer uma viagem, né? Fazer um intercâmbio, viajar, você tem que ter umas noções básicas de inglês, qual ambiente que você vai estar, o que você vai falar quando você está no restaurante aqui, porque o inglês, quando você aprende um outro idioma, além da língua portuguesa, quando você aprende outro idioma, o idioma, quando você aprende inglês, espanhol, italiano, francês, outros idiomas, é para você ter o desenvolvimento cerebral. Quando você estuda outro idioma, você desenvolve o seu cérebro, você desenvolve o aspecto cognitivo, você desenvolve o raciocínio lógico. Então, aprender outro idioma faz o cérebro crescer, né, fisiologicamente, né? Tá lá. Tá aqui, ó. Aí tá mostrando aqui, ó, na praia, ó, carnaval. Tá aqui, ó, bloco carnavalesco, ó, mostra aqui na época de carnaval, quando tem muitos estrangeiros que vêm para cá, ó, Dia Internacional da Mulher, ó, que interessante aqui, ó, tá aqui, ó, fala aqui, conversação no restaurante mexicano, tá aqui, ó, gente, ó, tem vários aqui, ó, aí coloquei, ó, peguei outros artigos de jornal que recortei, ó, ainda vou colar, ó, nem colei ainda, ó, ainda vou colar, ó, eu botei aqui, ó, prendi aqui para poder colar depois, né? Porque assim eu vou recortando, entendeu? Tá aqui, ó, tem mais aqui não, né? Ah, tem mais aqui outros aqui, ó. Aí tem mais a respeito de, ó, simulação lógica, tá aqui, ó, pronto. Tem aqui matemática, então tá. Pessoal, então, tá aqui. Então, olha como é que você pode, né, melhorar a qualidade da sua aula. Então, vamos lá. Muito bem. Ó. Então, vamos lá. Então, você pode melhorar a qualidade da sua aula fazendo essas apresentações, essas dicas de apresentação aqui que eu mostrei, que eu sugeri, né, essas dicas aqui, para poder, como sempre eu falo, né, para a sua aula ser de qualidade, tá? Então, tá aqui, ó. Aí tem outros artigos de jornal aqui, ó. Tá aqui, ó. Outros artigos de jornal, ó, que mostra aqui, ó. Tá lá, tá aqui. Aí tem outro artigo aqui de jornal, ó, que eu peguei aqui, ó. Eu peguei, até peguei esse assunto aqui, ó, que achei interessante, que fala na parte de história, né, na disciplina de história. Aí fala que, como é que é? Ele fala que Marechal Deodoro, né, que quando a gente estuda a história do Brasil, então vamos dizer que um professor de história, ele está querendo iniciar a história do Brasil. Aí ele pega um exemplo aqui, um recorte aqui do jornal, falando do Marechal Deodoro. Aí tá mostrando aqui, fala: Deodoro foi nosso primeiro presidente da República, 1889 a 1891. Então tá lá. Então vamos finalizar aqui a apresentação, falando aqui a respeito. Ó, tá lá, ó. Pronto. Ah, olha só que interessante. Vamos supor que o professor de história, ele quer iniciar a história do Brasil. Aí tá lá. Ele vai começar falando do Marechal Deodoro. Aí está mostrando aqui uma particularidade do Marechal Deodoro. Aí, como eu falo, ó, olha, muito legal falar sobre isso, porque o Marechal Deodoro, ele foi o primeiro presidente da República, 1889 a 1891. Né? Um fato marcante do seu governo foi o fechamento do Congresso. Seria um sinal de pão-durismo? Ó, será que o Marechal Deodoro era pão duro? Né? Mostrando essa particularidade dele. Muito bom falar sobre isso aqui. Introduziu a história do Brasil com esse artigo de jornal aqui, ó, falando sobre o Marechal Deodoro.
Ó, será que ele economizou uma boa grana deixando de pagar quem nada fazia lá? Emitiu em larga escala papel moeda, o que me deixa com dúvida. Era pão duro ou era perdulário? Tá lá. Perdulário, né, é uma palavra que é muito usada assim, né, quando faz discussão de assuntos políticos, né, quando você vai fazer até dentro da sociologia também, né, que fala sobre a respeito de perdulário, né, é falado muito assim em reportagens, em jornais que fala sobre isso, né. Resolveu tirar uns dias em seu sítio para poder pensar melhor nos caminhos do Brasil. Essas férias eram chamadas de estado de sítio, né? Nos dias de hoje, em que basta um piscar de olhos para nossos governantes viajarem para outros continentes, vejo Deodoro como econômico, né? Fosse outro, não iria para o próprio sítio, mas para Paris. Ó, coisa aí que fala a respeito disso aqui, ó. Isso aqui é uma boa reflexão de fazer. Então tá lá, mas está mostrando aqui que você pode fazer uma introdução de história do Brasil falando sobre Marechal Deodoro. Muito bom mesmo, né? Tá aí. Gostei de ter lido sobre isso aqui, que aí a gente faz aqui o fechamento da nossa apresentação de hoje, tá bom, gente? Então tá aqui, ó. Então tá lá, tá? Então é isso, tá bom, pessoal? Então, vamos ver, né? Então espero aí, né, que as dicas aí tenham servido, né, de grande valor aí para poder, para isso aí, que vai servir para qualquer escola que ela seja a melhor do Brasil. Então, qualquer escola pode ser a melhor do Brasil, desde que você aplique uma metodologia de ensino eficaz. Tá legal? Então, valeu, pessoal, um abraço e até lá.